Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia e vamos trabalhar tipos de vegetação no Brasil. Quais são as principais características de alguns dos tipos de vegetação, especialmente floresta amazônica e floresta atlântica, para a gente entender quais as semelhanças, quais as diferenças entre essas duas formações florestais, que foram e ainda são importantíssimas áreas de vegetação no Brasil, mas que infelizmente a gente tem ali algumas alterações, principalmente ligadas à questão da ocupação do território. Então vamos pensar juntos ali no objetivo da nossa aula, identificar as principais características dos tipos de vegetação do Brasil, floresta amazônica e floresta atlântica. Então vamos conhecer quais são as características peculiares da floresta amazônica e também da floresta atlântica. Claro que a gente está falando aqui da vegetação original, considerando a cobertura que esses tipos de vegetação ocupavam no território brasileiro, mas que na atualidade a gente tem ali alterações, das áreas, desses tipos de vegetação, principalmente da floresta atlântica, mas a gente vai entender isso ao longo do nosso estudo. E aí eu pergunto para vocês, quais são as principais características da floresta amazônica e da floresta atlântica? Aqui nós temos um mapa que traz essa ideia das formações vegetais do Brasil. Então, toda essa porção aqui, mais ao norte, se estendendo para a região central do Brasil, é a presença da floresta amazônica, e toda a região litorânea, aqui com uma diversidade também de espécies, nós vamos ter a presença da floresta atlântica. Então, isso já é uma diferença entre as duas formações, a própria localização geográfica delas. Então, nós vamos ter a floresta amazônica ali mais na região equatorial, e a floresta atlântica a gente tem aqui mais na região litorânea do território brasileiro. Aqui nós já estabelecemos uma diferença ou uma característica que é peculiar de cada uma delas, Mas a gente tem que entender, quando fala de vegetação, formações vegetais, o que é esse termo? O que significa dizer vegetação? O que significa essa palavra que se refere a todos os tipos ou os conjuntos de plantas presentes num determinado território, num determinado espaço? Então, o termo é utilizado para se referir à cobertura vegetal de um espaço geográfico. Então, qual é a cobertura vegetal daquele determinado espaço? Eu vou chamar de vegetação. As vegetações nativas em uma região são influenciadas diretamente pelo clima. Então, se há variedade climática, haverá também variedade de tipos de vegetação, certo? Se eu tenho mudança no tipo de clima, as plantas que vão se desenvolver nessa outra área que tem outras características climáticas também vai ser diferente. Por isso que a gente tem duas florestas, como nós estamos falando aqui, floresta amazônica e floresta atlântica, mas que podem apresentar características diferentes, justamente porque estão em regiões de climas diferentes no Brasil, certo? E aí vamos pensar ali então que essa associação aos diversos climas, relevos e solos existentes no Brasil são outros fatores que permitem essa diversidade de formações vegetais. Além do clima, o relevo e o solo também influenciam nessas diferenças que nós temos de vegetação. Mesmo se a gente considerar que são florestas, mas elas estão em regiões diferentes, apresentam tipos de solo, quantidade de chuva, formas de relevo diferentes, aí, claro, elas também vão apresentar características diferentes, certo? É o caso que a gente vai ter da floresta atlântica e da floresta amazônica. Aqui a gente coloca que, muito explorada desde o período colonial, a vegetação original do Brasil foi a primeira fonte de riqueza. O que foi explorado primeiramente no território brasileiro? A vegetação, a madeira, as especiarias que eram características dessa vegetação do território brasileiro. Então era algo abundante, daí a facilidade de se retirar, explorar tudo isso do território brasileiro.
Então, bem importante a gente pensar, a primeira riqueza não eram as pedras preciosas, não eram outras características, mas a própria vegetação que cobria o território brasileiro na chegada dos portugueses aqui. Outro fator importante para a gente destacar ali é a questão da latitude e junto com outros fatores climáticos, mas ela é importante para a gente entender por que dessa variedade de vegetação. Quanto maior for a latitude, mais diversidade de vegetação a gente vai ter, né? Se eu tenho diferenças de latitude, eu vou ter essa variedade maior. Então aqui a gente tem as regiões polares e as regiões próximas à linha do Equador. Quanto mais perto da linha do Equador, maior será a presença ali de florestas, claro, se eu tiver outros fatores como a quantidade de chuvas, as temperaturas, tudo isso também vai influenciar. Mas a latitude é um fator importante. E nós dizemos que o Brasil é um país extenso na latitude. Ele tem uma grande extensão latitudinal. Por isso, ele tem uma grande variedade de tipos de vegetação, certo? Então, um fator ali interessante para a gente compreender. Nossa, mas por que o Brasil tem áreas de floresta, áreas de campo, diferentes tipos de árvores, de plantas em geral? Um dos principais fatores é justamente a extensão latitudinal, certo? E aí aqui um mapa que traz para nós essa divisão das áreas de vegetação original do Brasil. Então nós vamos ter toda essa parte em vermelho aqui é da floresta amazônica, esta parte que está em tons de verde aqui, incluindo a vegetação litorânea também, é a Mata Atlântica ou Floresta Atlântica. Aqui dentro da Floresta Atlântica, numa parte específica, nós vamos ter a Mata dos Pinhais, que predomina na região sul, né, no estado do Paraná. Boa parte do estado do Paraná tem a presença da Mata dos Pinhais ou da Mata de Araucária, né, em função das características específicas climáticas, principalmente dessa região, certo? Aí nós vamos ter toda a porção central do Brasil ali, o Cerrado, a Caatinga aqui no sertão do Nordeste, né, que é um tipo de vegetação que se desenvolve em locais de climas mais secos ou menos chuvosos, as formações de campos aqui no extremo sul do Brasil, predominando em boa parte do Rio Grande do Sul, complexo do Pantanal, né, que é outra formação vegetal do Brasil, e aqui nós temos a vegetação litorânea, que tem ali as formações dos mangues, das restingas, por exemplo, que fazem parte dessa vegetação aqui do litoral brasileiro. Então, originalmente, a gente tem essa distribuição da vegetação no território brasileiro, certo? E aí, começando ali a entender um pouquinho das características da floresta amazônica. O que nós vamos ter? A localização geográfica ali, ela na verdade se estende por países vizinhos, mas a parte que fica em território brasileiro a gente chama de Amazônia Legal, certo? É uma região ali com características de clima equatorial, ou seja, é um clima chuvoso e com médias de temperaturas bastante elevadas o ano todo. Esse é um fator muito importante para o desenvolvimento da floresta nessa região do território brasileiro. Ocupa ali quase 40% do território brasileiro. Então, boa parte do Brasil é ocupada ou era ocupada originalmente pela floresta amazônica, né? Cobrindo ali toda a região norte, parte do Mato Grosso e oeste do Maranhão. Além, claro, de se estender ali por mais 8 países vizinhos do Brasil. Então, é uma grande extensão ali dessa formação vegetal, né? Bastante importante, não só para o Brasil, mas para os países que também têm a presença dela, certo? Aí nós vamos ter, entre características, uma divisão. Então, é uma floresta muito vasta. E a gente divide dependendo dos tipos específicos de vegetação e principalmente ali influenciado pela presença dos rios. Então, nós vamos ter uma divisão em 3 partes da floresta amazônica, certo? A mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme. Começamos ali pela mata de igapó. Que características tem essa parte da floresta amazônica? Vejam que a floresta amazônica é tão vasta
que ela pode ser dividida, né, dependendo das características de cada porção dela. Então, a mata de igapó é a parte da floresta onde o solo se encontra permanentemente inundado, né? Reúne ali espécies como a Vitória régia que nós temos nessa imagem aqui. Então, as áreas que permanecem inundadas o ano todo vão desenvolver ali certos tipos de vegetação. E uma das mais características quando a gente estuda a mata de igapó é justamente a Vitória régia. Claro que nós temos outras espécies ali também fazendo parte da mata de igapó. Temos ainda a mata de várzea, né? Então é própria das regiões ali predominantemente inundadas, né? Qual é a diferença da mata de várzea para a mata de igapó? O que nós vamos ter? Dominadas ali por terraços fluviais. Elas são as áreas intermediárias. Então vão ter períodos onde os rios não estão tão cheios, que essas áreas vão ficar ali com o solo mais seco. E nos períodos de cheias dos rios, essas áreas vão ser cobertas pela água. Então a vegetação desenvolve ali uma adaptação a essas condições de cheias e vazantes dos rios, certo? Por isso a gente chama de mata de várzea, né? Porque é a área ali nas margens dos rios, próximo dos rios, que podem em alguns períodos estar inundadas e em outros períodos não. Aí nós temos também a mata de terra firme, que correspondem à parte mais elevada do relevo. E por isso nós dizemos ali, com solo seco, livre das inundações. Então, mesmo nos períodos de maiores cheias dos rios na região amazônica, a mata de terra firme não vai ter seu solo coberto, né, por água. Então, a gente diz que é ali uma área que permanece com o solo seco durante o ano todo, né? E as árvores podem atingir ali 65 metros de altura. Então, é a porção da floresta ali que apresenta a vegetação com os maiores tamanhos, né? Vamos dizer assim, com maior porte. É essa área ali de mata de terra firme, certo? O entrelaçamento das copas dessas grandes árvores, né? As copas ficam todas entrelaçadas ali em algumas regiões, impede quase que totalmente a passagem da luz solar. Ela forma ali quase que uma barreira, né, a copa das árvores, para a passagem da luz solar. O que torna o interior ainda mais úmido, né, escuro e pouco ventilado. Em terra firme encontram-se espécies ali como o castanheiro e o guaraná. Então são alguns exemplos dessas espécies presentes nessa área aqui de floresta amazônica chamada de mata de terra firme. E aqui nós vamos ter as imagens, né, que nos dão a ideia do que é toda essa dimensão das árvores da floresta. Então aqui nós temos as pessoas, né, só para a gente fazer uma escala, que são menores do que a própria raiz da árvore ali que está exposta, né? Então imaginem o tamanho dessa vegetação. E pensem que em áreas que são devastadas, quando você derruba uma árvore desse porte, você acaba afetando toda a vegetação menor que fica próxima dessa árvore, né? Então, é um problema ali muito grave essa questão da derrubada de vegetação em áreas de florestas, né? Só para a gente entender essas características também. E aí, para a gente saber mais, então, em relação a essa questão, já falando, né, de retirada da vegetação, do desmatamento, todo esse problema que ocorre desde sempre aí no território brasileiro, né? A Amazônia perdeu ali 74,6 milhões de hectares da sua vegetação em apenas 35 anos. Quanto equivale essa área ali? Ao tamanho do Chile. Ou seja, é uma área imensa de vegetação sendo retirada da floresta. E claro, perde-se ali muitas espécies, perde-se a condição de desenvolver pesquisas dessas espécies para tantas coisas, né, que são usadas as plantas da Amazônia como princípio ativo para medicamentos, cosméticos e outras coisas mais. Então perde-se muito com essa questão do desmatamento na região amazônica, né? Ali a gente tem então em 35 anos essa gigantesca perda de vegetação em função do desmatamento que muitas vezes acontece de forma ilegal, certo? Então problemas ambientais que nós temos ali que afetam a vegetação. Aí uma atividadezinha para que vocês observem o mapa e indiquem qual a vegetação original do local onde você mora. Então,
identificando a localização geográfica do local onde nós moramos, indicar o tipo de vegetação que originalmente cobria ou ainda cobre essa porção do território brasileiro. Então pensem um pouquinho, respondam e a gente volta em seguida com a correção. Voltamos para a correção da atividade, então ficou a pergunta para vocês observarem o mapa e identificarem o tipo de vegetação presente no teu local de vivência, no teu município, na tua cidade, que era originalmente, né? Ou seja, originalmente esta área era coberta por qual tipo de vegetação do Brasil? Então vamos ali à resposta, né, da nossa atividade. Se a gente considerar o estado do Paraná, nós vamos ter a Mata dos Pinhais ou a Mata de Araucária, a Mata Atlântica ou Floresta Atlântica e os campos em algumas porções aqui da região sul, né? Então, considerando essa divisão ali dos principais tipos de vegetação do Brasil, a gente vai ter esses três presentes aqui na porção sul do território brasileiro, no local da grande maioria, né, de nós, certo? Então, ali, outra formação importantíssima e que sofreu desmatamento ao longo da história de ocupação do território brasileiro foi a Floresta Atlântica, né? Porque ela ocupa toda a costa brasileira, onde os planaltos e serras impedem a passagem da massa de ar, provocando a chuva. Então esse é um fator que contribuiu para o desenvolvimento da Floresta Atlântica nessa região litorânea do Brasil, certo? Floresta de clima tropical, quente e úmido. Então ele também, assim como o clima equatorial, é um clima quente e bastante chuvoso, nesse caso aqui, principalmente pela influência do oceano, né, da umidade que os ventos trazem do oceano, né? Entre as florestas tropicais é a que apresenta a maior biodiversidade por hectare do mundo. Então ela é uma floresta riquíssima ali em variedade de espécies de plantas e de animais, né? Então temos essa característica. E entre os tipos nós vamos ter o ipê, a quaresmeira, a canela, o palmiteiro, o cedro, que são espécies características dessa formação vegetal do Brasil, da Floresta Atlântica, tá? Aqui nós temos a cobertura original, então no território brasileiro, se a gente considerar a divisão ali, como era em 1500, onde a gente tinha a presença da Floresta Atlântica. Vejam que ela se estende lá do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, e aqui nos estados da região sul nós vamos ter uma ampla cobertura desse tipo de vegetação. Toda a porção litorânea do Brasil, e inclusive algumas áreas ali mais para o interior, chegando até o Mato Grosso do Sul, com algumas partes ali cobertas pela Floresta Atlântica. Então, o quanto era também imensa, né, essa floresta presente no território brasileiro. Em função da forma de ocupação, a gente vai ter o desmatamento ali mais presente na Floresta Atlântica do que na Floresta Amazônica. E o mapa aqui traz essa ideia para nós. Então, cobertura original e a cobertura ali remanescente, né, no mapa de 2018, ou seja, diminuiu muito essa cobertura vegetal.
é a mais devastada das florestas brasileiras, né? Em função da forma de ocupação ali. Ela originalmente se estendia do Rio Grande do Norte até Santa Catarina, até partes ali do Rio Grande do Sul, também indo até o Mato Grosso do Sul. No período colonial, ela foi intensamente destruída ali para a exploração das suas riquezas, né? E depois a gente tem também, para o cultivo do café, continua essa questão do desmatamento da floresta atlântica, tá? Inicialmente ali, para a extração de pau-brasil, para o cultivo da cana-de-açúcar, para o cultivo do café. Ou seja, todas as atividades que os portugueses desenvolveram no Brasil no início, utilizavam as áreas onde estava a floresta atlântica. Então, a exploração dessas áreas, a derrubada da vegetação, foi bastante intensa. Mas não parou por ali, continuou com a implantação da pecuária, com a exploração de ouro, do carvão vegetal, produção de papel. Vejam que as atividades do Brasil em geral fizeram a devastação da floresta atlântica. A própria urbanização, a formação das cidades, as grandes cidades, a maior concentração de população no Brasil está na região costeira, exatamente onde a gente tinha a presença da floresta atlântica, né? E o estudo aponta o desmatamento da floresta atlântica ali, que aumentou cerca de 60% em um ano. Então, se a gente já tem o problema histórico de devastação, e ele ainda não para, né? Ele continua acontecendo, devastando as áreas ali que restaram dessa vegetação, certo? Aí uma atividadezinha ali, para a gente colocar a mão na massa, para a gente pensar um pouquinho a respeito dessas formações vegetais do Brasil, né? Hoje, praticamente 90% da Mata Atlântica, em toda a extensão territorial, está quase que totalmente destruída. Do que restou, acredita-se que 75% está sob risco de extinção total. Então, ela é realmente a área que foi mais desmatada e a área que sofre ali com essa questão ali de extinguir totalmente as espécies presentes nessa floresta que era tão abundante e exuberante no território brasileiro, né? Necessitando de atitudes urgentes para a preservação ambiental das espécies que estão sendo dizimadas ali da natureza de forma bastante acelerada. Então, você vai indicar algumas ações que ajudam na preservação ambiental. Pensar um pouquinho a respeito, escrever a sua resposta e nós voltamos em seguida com a correção. Voltamos para a correção da atividade, então ficou a perguntinha ali. Que ações nós podemos indicar que diminuiriam os impactos de destruição, de desmatamento das áreas florestais do Brasil, especialmente da floresta atlântica nesse caso? Então vamos à resposta ali. Ações que podem contribuir para a preservação ambiental. Evitar o consumismo exagerado, porque se há o consumismo exagerado, haverá necessidade de mais recursos retirados da floresta para produzir tudo aquilo que a sociedade consome, né? Então, o consumo consciente é a melhor forma também de ajudar na diminuição desses impactos ambientais.
apoiar medidas de recuperação ambiental, plantio de árvores nativas, de árvores que são naturais daquela área. Então, é outro fator importante ali que vai ajudar a recompor, a recuperar parte dessa floresta, né? E não comprar animais silvestres, claro, que são animais que o seu habitat natural seriam essas áreas de floresta. Então, se você compra, coloca em cativeiro, isso vai diminuindo ainda mais a presença deles no ambiente natural, certo? E retomando um pouquinho o que a gente trabalhou, tipos de vegetação do Brasil, essa diversidade de espécies, tanto na floresta amazônica quanto na floresta atlântica, bem como as questões ali ambientais, principalmente ligadas ao desmatamento, à destruição dessas áreas e à diminuição na diversidade de espécies dessas duas importantes formações vegetais do Brasil. Eu espero ter contribuído na aula de hoje com vocês, que vocês tenham entendido um pouquinho melhor essa questão das florestas brasileiras. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.